E aí, tranquilo? Hoje eu resolvi fazer um vídeo espécie de reação ao filme Dungeons and Dragons. E eu quero descobrir algumas coisas nesse filme. Aliás, apenas uma coisa. Ele é um filme lacrador ou não? Essa pergunta surgiu porque teve alguns conhecidos e colegas meus que falaram: não, vai lá, assiste Dungeons and Dragons, é legal, não tem nada de lacração. Será que não tem mesmo? Eu vi o trailer desse filme, né? E duas coisas já me chamaram a atenção. Personagens negros. Nada contra personagens negros, só que a gente sabe que ultimamente as pessoas de etnia negra estão sendo usadas como instrumento para poder passar uma mensagem errada. Então, eles estão sendo usados muito como esse tipo de ferramenta. Segundo, nós temos lá a Michelle Rodrigues, que interpreta uma mulher machona. Então, esses dois indícios me preocuparam. Me preocuparam tanto que eu perdi o interesse em assistir. Mas aí meus amigos falaram: não, vai lá, assiste, que não tem lacração. Então, como o mundo hoje está terrível e domado pelo feminismo, e o feminismo vem estragando diversas obras, hoje nós vamos verificar se Dungeons and Dragons é mais uma dessas obras feministas. O filme começa com um prisioneiro chegando no castelo. E esse prisioneiro é um cara grandão, que parece uma criatura, enfim, deve ter uns 2 metros esse cara, ou talvez mais. E esse prisioneiro é colocado na cela junto com os nossos protagonistas. Eu sei que eles são protagonistas porque já vi o trailer e já conheço os rostos. Sem perder muito tempo, a criatura grandona vai mexer com a mulher, que estava lá no cantinho dela quietinha, só comendo a batata dela. Aí um dos protagonistas fala: olha, não acho que é uma boa ideia você ficar mexendo com ela tá comendo batata e é o melhor momento do dia dela, então se eu fosse você eu não incomodaria ela. Mas o bichão só pede pra ele calar a boca e não atrapalhar ali. Fica assim. Podemos ser muito felizes. Bom, ela mete o sopapo no bichão e, como vocês podem ver, o nosso colega ali continua sentado sem fazer nada. Vamos lá, aqui você já percebe o tom do nível do filme. Ele leva para o tom humorístico. Só que tem uma questão. Mesmo que esse filme seja um filme para não se levar muito a sério, essa cena não deixa de ser uma desconstrução. Por quê? Veja bem, a relação desses dois aí, obviamente eles são parceiros. Porque o cara lá já dá um aviso pro grandão, é como se já conhecesse ela. Então tudo indica que eles são parceiros. Isso fica claro. Parceiros em que sentidos? Amantes? Não, acredito que não. Só por essa cena, acredito que eles não são amantes. Devem ser algum tipo de parceiro de grupo. Mas, cara, se fosse a minha parceira, eu não ia deixar ela enfrentar um bichão desse tamanho sozinha, mesmo que ela fosse muito forte. Olha, e mesmo que fosse um colega homem, eu não ia ficar ali sentado de boa, entendeu? Eu ia mostrar para aquela pessoa que acabou de chegar que ele tem um parceiro. Então, quando a gente tem um protagonista que fica só ali sentado, sem fazer nada diante dessa situação, não condiz com a natureza do comportamento do homem. Não condiz. A gente não ficaria sentado sem fazer nada. Eu não ficaria. Eu me sentiria um covarde e provavelmente até o meu parceiro não teria respeito por mim. Então, não faz sentido essa cena. Apesar de ser um tom humorístico, é uma desconstrução. Pois é, apesar do protagonista ele ser um alívio cômico, ele me decepciona nesse ponto aqui já no começo do filme. Aqui mostra os dois trabalhando, eles já estão presos há algum tempo, e logo vamos para a cena do julgamento deles, onde parece que a partir desse momento eles vão receber o perdão ou vão continuar presos por mais alguns anos. Nosso protagonista começa a fazer a sua defesa. Porém, o tempo todo ele fica questionando a presença de um juiz que não compareceu. Mas esse juiz, ele na verdade está atrasado por causa de uma tempestade. Mas mesmo assim o julgamento prossegue. E agora vamos saber por que esses dois estão presos. E aqui ele começa a contar a história dele. Ele conta que ele era um soldado, trabalhava para a guarda real, mas um dia ele prendeu um criminoso. Ah, tem um detalhe, ele é casado e tem uma família, uma mulher e um filho. Certo, aqui eu já percebo uma coisa no mínimo curiosa. A mulher dele é afrodescendente, em uma época medieval. Mas, vai implicar com isso só porque é mulher negra, numa época medieval? Cara, na Inglaterra, época medieval, eu acho que essa imagem ela seria meio difícil de se imaginar. Neste caso aqui,
Tudo bem, não tem problema ela ser negra. Na verdade, não tem problema nenhum personagem aqui ser negro. Porque Dungeons and Dragons ele se passa em um outro universo. Então, os personagens podem ser o que quiser, assim, de etnia, japonês, chinês. Diferente do caso da Pequena Sereia. No vídeo da Pequena Sereia, eu explico tintim por tintim por que ela não pode ser negra. Inclusive, se quiser, dá uma olhada nesse vídeo no canal, o vídeo da Pequena Sereia. E tem mais outras questões que eu esqueci, inclusive, de mencionar naquele vídeo, por que a Pequena Sereia não poderia ser negra. Cara, são muitas questões. Mas aqui em Dungeons and Dragons, tudo bem, tá liberado, não tem problema. Vamos voltar pro filme. O protagonista continua questionando por que o outro juiz ainda não está presente. Mas os juízes pedem para ele prosseguir com a história. Um dia, ao voltar para casa, o protagonista percebe que sua esposa foi assassinada, justamente por um dos homens que ele prendeu. Afinal de contas, ele ficou criando inimigos na sua profissão. Mas felizmente, a sua filha, o seu neném, estava a salvo dentro de uma gaveta. E assim só sobra ele e sua filha. Triste pela morte da esposa, ele começa a se embriagar. E é aí onde ele conhece essa mulher machona, empoderada. Bom, essa mulher também estava no fundo do poço e teve pena do cara e ajuda ele a ir para casa juntamente com sua filha. Carrega ele bêbado, né, no caso. E assim os dois começam a morar juntos. Ah, sim, tem mais um detalhe sobre essa personagem. Na verdade, ela foi expulsa da tribo dela por se apaixonar por um cara de outra tribo. Foi isso. E aí os dois buscam outra alternativa de ganhar a vida, praticando alguns roubos. A Kira não era a única recruta. A gente também acrescentou o Simon, um feiticeiro bem mais ou menos, e um trapaceiro chamado Forge. E aqui o grupo já está formado. A filha dele, que ajudava inclusive nos roubos, não vou julgar essa parte. Um feiticeiro negro que é um duende negro também. Tudo bem, sem problema. Um dia eles conhecem uma bruxa numa taverna que propõe para eles um roubo de um tesouro que tem inclusive uma espécie de relíquia lá que poderia trazer os mortos à vida. É um roubo que possuía inúmeros tesouros, mas a parte que mais interessou o protagonista é a parte de ressuscitar os mortos. Então ele despede da sua filha dizendo que vai para uma missão especial, mas não revela muita coisa a respeito dessa missão, nem mesmo que ia ressuscitar a mãe dela. Eles chegam no local e essa é a tal da relíquia que ressuscita os mortos. Mas na verdade tudo não passava de uma emboscada e nossos amigos na verdade foram encurralados e pegos pela magia da bruxa. Mas antes de ser pego totalmente pela traição da bruxa, o protagonista lança a relíquia para um dos seus amigos de confiança, que no caso é esse rapaz aí. O protagonista espera um dia poder recuperar essa relíquia novamente para poder ressuscitar a sua esposa. E foi assim que ele foi parar na prisão. Na verdade foi assim que ele foi pego. E agora está sendo julgado pelos seus crimes de furto, dar coisas e coisa e tal. Mas quando os juízes estavam prestes a dar sua sentença, o juiz que ele tanto esperou para poder chegar, finalmente chega. Ela tá lançando batatas! Mas aprovamos o seu perdão. Na verdade, ele só queria usar o juiz que tinha asas para poder fugir do alto da torre, com medo da sentença. Eu admito que essa cena foi interessante. Foi até engraçado. Eles conseguem fugir graças à ajuda involuntária do juiz, e assim eles partem para o local onde ele deixou a relíquia com um amigo dele. Eles finalmente chegam ao local onde o amigo dele está e descobrem que o amigo dele, na verdade, virou uma espécie de imperador do local. Lá estão eles esperando para poder falar com o amigo dele, mas quem aparece é a filha dele. Mas a filha dele não está muito feliz em ver ele, porque na cabeça dela, ele abandonou ela. E aí aparece o amigo deles para poder recepcioná-los. Eles vão numa sala colocar o papo em dia e descobrem que na verdade eles foram traídos por este rapaz e pela bruxa que está atrás. A menina, que foi criada por esse rapaz, considera ele um pai de verdade. Aí só para deixar claro essa cena aqui. Então esse rapaz, que é um traidor na verdade, ficou fazendo uma lavagem cerebral na menina para que ela acreditasse que o pai dela o abandonou. Aí o protagonista fala, não, eu não te abandonei, eu só fiz isso para trazer a sua mãe de volta à vida. De fato, além dos tesouros que ele pretendia pegar
A Relíquia da Morte era o seu principal objetivo. Foi para isso, principalmente, que ele foi. Ele só não contou essa missão específica para sua filha porque, caso desse tudo errado, ele não queria criar falsas expectativas e esperanças para a filha dele. Foi por isso que ele não contou para ela. Uma decisão bem sensata. Inclusive ele explica isso nessa cena. Só que a menina, desconfiada, não acredita nele. A gente queria voltar pra você, Kira. Kira, olha pra mim. Olha, eu juro pra você que era a tábua da ressurreição. Eu fiz aquilo pela sua mãe, por todos nós. Você tem que confiar em mim. Bom, e aqui esse rapaz, que aparentemente é o vilão do filme, começa a debochar da situação. E fala que considera ela uma filha para ele, como se fosse a filha dele de verdade. Esse vilão, na verdade, criou a filha do protagonista. E ele acabou criando uma certa simpatia para a filha dele. É o que ele alega nessa cena. Mas enquanto isso, ele ficou fazendo a lavagem cerebral na cabeça da menina para que ela tivesse ódio pelo pai biológico. Mas aí o protagonista fala, então me entrega a tábua. Afinal de contas, é para isso também que eles vieram. Mas aí ele simplesmente fala que não vai entregar. Espera, dá um tempo para ela, dá um tempo. Ela teve anos para sofrer com a sua ausência. E você teve anos para envenenar ela contra mim. E nesse instante eles percebem que são enganados. Calhota! E são pegos pelo feitiço da bruxa. Que no caso é essa bruxa aí, que é bem poderosa, inclusive. E na verdade eu botei mais fé nessa bruxa aí como vilã do que com esse cara. Foi mesmo adorável ver vocês. Olga! Vê se cresce. Mais um homem bobão na história. Pode cortar, manda ver. Mas conseguem se safar da situação lutando contra os guardas. Na verdade, quem consegue se livrar da situação é a moça. Enquanto isso, o protagonista ele tá... Isso, animal. Esfrega a corda na pedra. Continue esfregando. Ai, minha nossa, que vergonha. Bom, pelo menos ele tá usando uma espada dessa vez. Algo que de fato corta. E finalmente, no finalzinho, ele dá uma ajudinha. Então tá, né? Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez, a moça luta sozinha. Ela arrebenta com um monte de cara sozinha. E ele tá lá ainda tentando sair das cordas. Cara, numa situação como essa, eu ficaria desesperado para ajudar o meu parceiro. Nem que eu tivesse que lutar amarrado. Eu sei que é uma coisa para não se levar a sério. Mas você percebe uma mensagem subliminar nessas situações. Que, convenhamos, não é tão subliminar assim não. Eu já percebi duas coisas. O protagonista, ele não tem virilidade, masculinidade, não tem. Pelo menos ele tem um bom papo. Alguma qualidade pelo menos ele tem. Tinha que ter, né? Não que isso salve muita coisa. Porque já é a segunda vez que eu tô com raiva do protagonista. Eles partem mais uma vez, mas dessa vez com a intenção de poder pegar a relíquia. Mas para isso eles vão precisar da ajuda de uma equipe. E aí começam a recrutar um por um. O Mago Negro. Nesse ponto já me chama a atenção uma outra coisa. Só porque o cara é negro? Não, é porque ele é um mago atrapalhado. Sem virilidade também, sem masculinidade. Temos mais uma representação masculina que não é masculina, se é que você me entende. E aqui as minhas suspeitas já entraram em alerta vermelho. Eu resolvi pesquisar qual era a dos produtores quando fizeram esse filme. Será que todos os homens desse filme, como tem outras obras por aí, eles vão ser fracos, frouxos? Aí eu estava assistindo o filme e resolvi pesquisar. E eis o que eu encontrei. O filme Dungeons & Dragons emascula intencionalmente os seus protagonistas. A equipe de roteiristas do filme Dungeons & Dragons revela que fez de propósito e emasculou os protagonistas do filme e colocou as mulheres na linha de frente. A equipe de roteiristas de Dungeons & Dragons, Amon Tives, John Francis Daley e Jonathan Goldstein, revelou que emasculou os protagonistas do filme, embora não se considerem woke cheirosos. Ao falar com a Variety, Daley e Goldstein
discutiram como Holga, a Bárbara, de Michelle Rodrigues, e Doric, a druida de Sofia Lillis, tendem a se envolver na linha de frente da batalha em comparação com os membros masculinos do grupo. Abre aspas, não foi uma tentativa de despertar de nossa parte, não foi uma tentativa woke, disse Goldstein. Daley elaborou dizendo, juro por Deus, não foi. Gostamos que Holga seja o brutamontes que fez o trabalho sujo para Edgin. E ele não gosta de sujar as mãos. Também adoramos protagonistas emasculados. Então você está vendo que os próprios produtores do filme queriam fazer homens emasculados. O que é emasculado? Vamos ver agora. Vamos lá, um ser emasculante, não demonstrar nem possuir masculinidade, afeminar-se, não possuir vigor, deixar de ter força, ficar fraco, debilitar, etimologia, origem da palavra emascular, do latim emasculare. Acho que ficou bem claro, né? Um homem castrado, que não tem virilidade, isso é emasculado. Aí os produtores disseram que queriam trazer homens emasculados para ser mais engraçado, né? Para trazer um tom de comédia e tá. Sei. Eu acho que a partir desse ponto já ficou bem claro a intenção do filme. Junta-se à equipe também uma druida, que no caso é uma pessoa que pode se transformar em outros seres vivos. E no caso é essa menina aí, tá? Ela se junta à equipe. Mano, me amarrei nessa menina. Olha que gatinha, bicho. Finalmente acabaram com o preconceito com as ruivas. Gostei dos chifres, achei legal. Não que ela seja corna ou coisa do tipo. Ah, vocês entenderam. Mas engraçado, esse rosto não me é estranho. Acho que eu já vi ela em algum lugar. Onde será que eu já vi ela? Ah! Lembrei, a menina do It, a coisa. Ah, rapaz, ela cresceu. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se... Olha, apesar de tudo, gostei dessa personagem aí. Todo o figurino dela, o fato de ter chifres, a roupa dela, o fato de ser ruiva, que a gente sabe que as ruivas estão sendo perseguidas ultimamente, se é que você me entende. À primeira vista, não só pelo fato de ser bonita, essa personagem me interessou. Gostei. E aqui nossos amigos pedem para que ela se junte ao grupo, embora ela nunca esteve com esse grupo antes. E como o atual imperador vem destruindo a floresta dela, ela aceita participar desse grupo e participar da missão, que é roubar a tábua que está dentro do castelo. Ah, e só para você ficar situado, um druida, ele é tipo um mago da floresta que ama a floresta. É quase uma entidade. Mas aqui colocaram uma ruiva com chifres, o que faz sentido também. Não esconda sua identidade de mim. Eu prefiro ser descarnada a passar mais uma hora com Forge Fitzwilliam. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia que eu tinha atração por calvas. Tô descobrindo agora. A bicha até careca é bonita. Aqui nessa cena, nosso vilão tenta barganhar alguns tesouros que ele tem dentro da câmera com esses homens que estão usando capa. Vocês aceitam um lanchinho? Silêncio. Eita, me assustei. Esse silêncio dela foi repentino. Uma forma selvagem está entre nós. Oh, bicha gata. Faz de novo, faz. A bruxa descobre que a druida estava ali próxima, disfarçada de mosca. E aqui começa uma perseguição pelo castelo, atrás da druida. E essa cena da perseguição, isso aqui é interessante. Ela vai fugindo do castelo, criando várias formas, se transformando em vários animais. E isso é interessante, isso aqui foi legal. A forma que ela foge, se disfarça, cara, é bem interessante. Essa personagem tá ficando interessante. Sabe o que é engraçado? Ela vai fugindo numa perseguição frenética e quando ela assume a forma humana,
ela não demonstra muito cansaço. Eu não sei dizer se é uma má interpretação ou se é um mistério da personagem. Então, fica em aberto aí. Ela consegue fugir do palácio e avisa a turma que o cofre está protegido por uma certa magia poderosa. O mago entende a magia que ela está falando e percebe que essa magia só pode ser quebrada com um elmo poderoso. Então eles decidem ir para uma outra jornada atrás desse elmo que pode quebrar a magia da câmara secreta. Um detalhe, esse elmo é um capacete, certo? Que tem que ser manipulado por um mago, que no caso vai sobrar para aquele rapaz lá, que é mago. Só que ele não está tão confiante se ele pode manipular aquele elmo. Afinal de contas, ele não é um mago muito bom, ele é meio fraquinho. Então esse elmo é a única esperança deles, e eles resolvem ir atrás desse elmo. Aqui nessa cena, devido à tentativa de roubo da câmera, a bruxa contrata um assassino para ir atrás dos fugitivos. Ela não gostou dessa tentativa de roubo, então ela quer uma espécie de vingança. Ah, bicha má. Assim eu me apaixono. Oi! Aí nós temos um outro ponto aqui. Essa bruxa, ela está sendo bem mais interessante do que o primeiro vilão apresentado no começo do filme, né? Que é um homem todo bobão e tal. Temos mais um homem bobão na história, que no caso é um vilão dessa vez. E a bruxa, uma mulher, está sendo mais interessante que o homem bobão. Mais um exemplo aí de lacração. Mas eu não vou implicar tanto com isso aí não, tá? Fica só o alerta. E aqui estão nossos heróis na busca pelo elmo, só que antes de ir no elmo, a Olga, que no caso é essa guerreira aí, decide passar na casa do seu ex-namorado, porque estava de caminho, né, ao objetivo. Isso mesmo, ela decide passar na casa do ex-namorado que provavelmente está com outra. E esse é o ex dela, um rapaz bem baixinho, por sinal, e um ator bem conhecido. E olha a diferença de tamanho deles. Mas não é só isso que chama a atenção, não. Ela é toda grandona, toda brutona, e ele é um homem baixinho, franzino, fraco. Cara, olha a diferença. Esmaguei um bando de batraquianos lá no... Oh, olá. Quem é essa? Então, definitivamente ele estava com outra. Mas depois o pessoal disse que esse filme não tem lacração. Olha, vocês perceberam aí a inversão de papéis. De um lado, um homem todo franzino, fraco, mais um homem fraco na história, e do outro lado a mulher brutona, fortona. Uma inversão total de papéis. Se isso não é lacração, não sei o que é. E aí vocês viram também que a esposa dele ali chegou, certo? A atual esposa dele, que possui a mesma característica da ex dele. Essa cena não tem relevância nenhuma para a história, mas pelo menos a gente já pode ter uma noção do que está acontecendo. Enfim, as duas mulheres se conhecem, mas isso não tem importância nenhuma para a história. Nossos protagonistas seguem a viagem com Olga decepcionada, enfim, isso já era previsível até de certa forma. Nessa cena, nossos heróis falam com os mortos através de um feitiço para descobrir quem foi a última pessoa a possuir o tal do elmo. E eles descobrem que esse rapaz pode ter informações sobre o elmo e vão atrás dele. E aqui temos mais um personagem homem. Será que ele vai ser bobão também? Vamos ver, porque a coisa tá feia. Eles encontram o tal do... eu vou chamar ele de Paladino, tá? Ele é um cavaleiro Paladino, isso. E neste momento ele está fazendo algumas caridades na cidade. Salvando gatos que foram engolidos por peixes. Isso é irônico, ok. E também dando esmola para os mendigos. Eu não dou esmola porque eles vão comprar cachaça. Cachaça, né? Enfim, nossos heróis vão acompanhando esse paladino, tentando explicar a situação para ele, que eles estão atrás do elmo, dali coisa e tal. Como sabe que eu era arpista? Você pode ter renunciado ao seu juramento,
Mas o seu juramento não renunciou a você. Quê? Isso nem faz sentido. Resumo, Forge é o verdadeiro filho da mãe. Então você culpa a mãe dele pela corrupção. O quê? Não, é modo de falar. Entendi. Eu não compreendo bem essa linguagem informal. Você é meio sem graça, né? É, eu também acho. Ai, na moral, eu não gostei desse cara não. Muito perfeitinho, bonitão, postura reta. Ele fala sem gaguejar, com todas as preposições no seu devido lugar, respeitando a regência verbal e nem sequer sabe falar de forma conotativa. Não. Ninguém é perfeito assim. Não existe isso. O Paladino realmente sabe informações do local onde o elmo está e aceita ajudar os nossos amigos a ir atrás desse elmo. E assim o Paladino ele se une aos nossos amigos para tentar ajudar eles a encontrar o tal do elmo. Mas também existe uma outra questão. Aonde o elmo está, existem outros tesouros também. Então é mais uma razão porque o Paladino segue a viagem junto com eles. Até porque, como o Paladino ele é um bom samaritano, ele não quer pegar o tesouro. Ele quer pegar aquele tesouro para dividir entre os povos ali, né? O povo que ele tanto gosta. É um cara bem bonzinho esse personagem aí. Então o Paladino aceita ir nessa missão com essa condição que ele possa pegar o ouro e distribuir entre os povos ali. E aí segue viagem, nossos heróis. Eles chegam numa espécie de mundo subterrâneo ali. Eles são atraídos pela energia mental. Quanto maior a inteligência da presa, mais certeiro será o ataque. Agora eu fiquei magoado. São burros pra caramba. E aqui o grupo de assassinos enviado pela bruxa aparece. Deixem eles comigo. Deixem eles comigo. Bonzão. Olha, lá vai o Cavaleiro Dourado perfeitão. Definitivamente eu não gostei desse cara. Olha, eu não tinha nenhum problema com esse personagem até então, mas a não ser o fato dele ser perfeito. O cara é perfeito, o cara luta bem. Olha o estilo dele lutar, até o estilo dele de lutar é bonito. Poxa, o jeito dele é quase sobre-humano, ninguém é tão perfeito assim. Então, eu tenho uma imensa dificuldade de me identificar com personagens perfeitos. Esse é o caso desse personagem. Olha, eu não sei muito o que pensar, a não ser isso. É isso, ele é perfeito, irritantemente perfeito. Então, após o Paladino matar os assassinos, eles voltam à vida. Então, já que lutar não adianta, o jeito é fugir. Só que em seguida aparece um dragão gigante. Sim, um dragão gigante obeso. O filme não se leva a sério em nenhum momento. Certos momentos que você pensa que a coisa vai ficar séria, não fica. O filme não se leva a sério nem um momento. Então, nessa parte o dragão obeso me decepcionou. Eu estava esperando ver um dragão mais imponente, enfim, como em filmes, jogos e séries de RPG. Logo o dragão começa a perseguir eles e começa a devorar algumas pessoas. No meio da perseguição, para ser mais efetivo, o dragão sai rolando para poder alcançar suas presas. Até que isso foi legal. Em um determinado momento, eles se escondem dentro de um buraco dentro da caverna, encurralados pelo dragão, mas de algum jeito, o filme não deixa claro, eles conseguem escapar do dragão. Eu não sei como explicar essa parte. No entanto, eles conseguiram o tal do elmo, e assim o Paladino se despede do grupo, não sei porquê. O objetivo do Paladino, na verdade, era só pegar o elmo e, por causa disso, o Paladino não tem mais nenhum motivo para estar com o grupo. Nesse caso, a gente pode dizer que o Paladino, ele não faz parte oficialmente do grupo. Ele foi uma ajuda temporária. E assim o Paladino se despede. Seguindo o rumo dele. Andando numa linha bem reta. Só falta esse infeliz não contornar a pedra que tá na frente dele. Já chega, eu vou dar na cara dele. Não, calma, já foi, não faz mais parte da equipe. Vamos continuar aqui com o resumo.
E assim o mago do grupo tenta dominar o elmo, mas tem dificuldade. Ele não consegue. Dentro dos poderes do elmo existe uma espécie de mago que protege e reconhece o usuário do elmo. E esse mago não está reconhecendo o outro mago como um possível usuário. Então, é por isso que o nosso mago, o mago do grupo, né, não consegue dominar o elmo. Também um mago que não tem atitude de homem, dá para entender porque que o outro mago não reconhece ele. E agora que o mago do grupo não consegue controlar o elmo, então eles têm um problema e vão ter que partir para um outro tipo de plano. Já que eles não podem usar o elmo para quebrar o feitiço da câmera que está dentro do castelo, o jeito é usar um portal. Então, o grupo vai formar um portal e vai deixar esse portal dentro da carruagem que leva alguns tesouros para dentro da câmera do castelo. Então, uma vez que este portal estiver lá dentro, eles só vão usar um portal para o outro e assim eles vão entrar dentro da câmera, né? Dentro da câmera, onde está a tábua. Uma estratégia inteligente, vão criar um atalho para poder chegar diretamente ao objetivo que eles querem. Essa cena do portal, ela é interessante, só que mais uma vez não tem importância porque esse plano falha. O portal que eles tinham colocado dentro da carruagem não dá para acessar, no final das contas. Então nosso grupo de heróis tenta mais uma vez partir pelo plano de usar o elmo para quebrar o feitiço da câmera. Nesse plano eles vão tentar forçar com que o mago consiga controlar o elmo. É a única opção que sobrou. Então o mago, dessa vez, ele tem que conseguir controlar o elmo para tentar quebrar o feitiço da câmera. Então, já com essa ideia em mente, o grupo invade o castelo. O mago chega em frente da câmera e tenta usar o elmo mais uma vez. E eis que quem aparece mais uma vez é o guardião do elmo, não reconhecendo ele como um usuário. Então eles discutem. Eu não permitirei. Não me interessa! Desculpa. Agora sim, depois de um soco desse, reconhece ele como homem. E a partir desse ponto, o mago finalmente consegue controlar o elmo. Tudo o que ele precisava era dar um soco na cara do guardião. E apesar deles finalmente conseguirem entrar na câmera, tudo não passava de uma armadilha, e eles são pegos. Todos os membros são pegos. Aí nosso vilão, bobalhão, diz que vai matar todo mundo, não sei o quê. Mas o nosso protagonista pelo menos tem um último pedido. Ele pede para que pelo menos eles deixem eles morrerem com dignidade numa disputa dentro da arena. No caso, ele está se referindo aos jogos de arena que acontecem anualmente, parece. E por alguma razão desconhecida, a bruxa concorda com esse pedido. Eu não sei por que a bruxa tem essa espécie de piedade com eles. Eu acho que é porque ela não leva eles tão a sério. Então deve ser isso. E aqui estão nossos heróis participando dos jogos da arena, onde também vai haver outras equipes participando desses jogos. E olha quem são uma das equipes participantes, o pessoal da Caverna do Dragão. Mas tá meio genérico, né? Aquele pessoal ali da Caverna do Dragão. Só pelo que eu tô vendo de longe ali, eu não tô gostando. Mas aí o pessoal participa dos jogos e tem que correr de uns tigres que tem uns tentáculos e evitar armadilhas. Ó o Bob, que é aquele personagem que usava um porretezão, né? É um menininho. Aqui, olha só. Não, aqui é um cara com um baita de um bração, todo malhado, trabalhado no bíceps. Contratar o pessoal da feira de cosplay pra fazer esses personagens. É, realmente, o pessoal lá do comercial da Renault tava melhor. Poxa, olha só, me arrepiei. É assim que esse filme deveria ter sido. Então, por uma produção hollywoodiana, eu tô decepcionado de ter esse easter egg aí, de ter visto o pessoal do Caverna do Dragão nesse estilo. Eles estão muito cosplay, cara. Tá muito genérico a fantasia, os personagens, enfim. Mais uma decepção desse filme, viu? Nossos heróis conseguem sobreviver aos jogos da arena e conseguem escapar dali. E conseguem também pegar a tábua que eles tanto queriam. Eles se encontram com um vilão antes de partir, derrotam um vilão ali com uma pedrada na cabeça, simples assim. Nosso protagonista consegue também pegar a filha dele e convencer ela de que ela foi enganada e tudo. E assim aparentemente todo mundo parte feliz dali. No entanto, ainda sobrou a bruxa,
ela ficou para trás. E aqui fica claro o objetivo da bruxa. Na verdade, ela queria que os nossos heróis participassem dos jogos para poder, inclusive, atrair mais multidões, para que ela pudesse fazer um feitiço de grande magnitude e transformar toda a população daquele local em mortos-vivos. E esses mortos-vivos fariam parte do exército dela. Esse é o objetivo da bruxa. Então nossos heróis, sabendo que a população estava correndo um grande perigo, resolvem voltar e ajudar todo mundo. E aí começa uma batalha final entre os mocinhos e a bruxa. Aí tem encantamento, dragões que aparecem no meio dos feitiços, enfim. Nessa cena aqui o mago teve um pouquinho mais de atitude de homem e me agradou um pouquinho. Mas é claro que em certos momentos ele teve a ajuda da equipe. A gente tinha que distrair você pra Kira prender o bracelete e pra Doric fazer isso. Isso, acaba com ela, vai, detona. Não, aí não, bate na têmpora. Aqui, ó, olha pra mim, a têmpora fica ali, ó, próximo da testa. Não faz isso não, assim você tá acordando ela. Não, pode ser, isso aí serve. Depois de todo o estrangulamento que ela fez, ela não demonstra nem um pouco tá cansada. Nossos heróis conseguem derrotar a bruxa, mas durante a batalha, a Howe foi gravemente ferida e morre. Então, com o poder da tábua, ao invés de ressuscitar a esposa dele, que ele tanto queria, ele usa esses poderes para ressuscitar a Howe. E no fim, o vilão paspalhão é julgado pelos seus crimes. Perdão negado. Jonathan! Até que essa piadinha no final do filme foi legal. Mas, vamos lá, vamos ao veredito. Geralmente histórias de fantasia em época medieval, com arqueiro, cavaleiros, elfos, tudo isso é destinado principalmente para um público masculino. Só que esse filme ele representa um pouco mal tudo isso, tá? Os homens, eles são emasculados, como você pode ver, né? São todos fracos, frouxos. O único que realmente é um guerreiro, ele é tão perfeito que não representa direito. Quando eu vejo um filme que mistura fantasia, guerreiros, espadas, arco e flecha, orques e tal, eu espero ver, no meio de tudo isso, guerreiros. E eu fico muito decepcionado quando tem toda uma produção e não tem um guerreiro. Eu fico muito decepcionado. Eu espero principalmente que um dos protagonistas seja esse guerreiro. Faltou virilidade neste filme. Faltou masculinidade. Outra coisa, é muito galhofa, é só piada do começo ao fim e nem é tão engraçada assim. Vou repetir aqui, em momentos que parece que o filme vai ter uma seriedade em algum momento, ele é uma galhofa, é uma piada, vai ser só uma piada mais uma vez. Eu senti falta de momentos mais dramáticos, um pouco mais sério nesse filme. Enfim, só foi para desconstruir conceitos, mudar papéis, a mulher é machona, o homem é fraco, e fazer piadas galhofas do começo ao fim do filme. Cara, você viu aí, é um filme ruim. É um filme ruim, é mal construído, ele vem com uma ideologia, ele é lacrador. Aí você deve estar pensando, mas eu me diverti com o filme. Ele diverte um pouco. É por isso que eu vou dar minha nota aqui. Eu vou dar a nota para esse filme de 5,5, tá? É minha nota para esse filme. 5,5 por causa da qualidade técnica, um pouco dos efeitos especiais. Os efeitos especiais não são essas coisas, mas também eu não sou exigente com relação a efeitos especiais. Enfim, só pela questão da produção, da qualidade técnica, agora pela história, os personagens. Olha, dos personagens em toda a história, eu só vou salvar aqui a Bruxa Má. Eu gostei dela, ela realmente me passa um aspecto sombrio. E da Druida, gostei muito dela também, é uma personagem interessante, mais uma vez eu repito, ela tem um ar de mistério, eu não sei se é um ar de mistério ou se simplesmente a atriz está atuando mal, mas de qualquer jeito funcionou. E é isso, essas são as minhas duas personagens favoritas desse filme, a Bruxa e a Druida, e olha que são personagens sérias, mas eu gostei delas, elas são bem trabalhadas, e se bem que o filme ele realmente trabalhou para dar um favoritismo às mulheres nesse filme, né? E a Howe, por que eu não gostei? Porque a Howe é a típica mulher valentona séria genérica. É isso.
Ela não tem carisma. Eu não gostei dela por causa disso. Nem pelo fato de ser uma mulher machona no filme. É mais por não ter carisma mesmo. Filme ruim, personagens ruins. Quer uma continuação? Não. Esse filme não merece uma continuação. Inclusive, vamos ver o resultado dele nas bilheterias. Vamos ver como é que foi o desempenho dele. E numa rápida pesquisa eu encontrei aqui Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. Está previsto para encerrar sua corrida nas bilheterias mundiais com péssimo 215 milhões. O longa se encontra atualmente com 179,7 milhões de lucro. Pode gerar um forte prejuízo, visto que precisava de aproximadamente 450 milhões para se pagar. O filme precisa de 450 milhões para se pagar, não é nem para ficar no lucro, para se pagar. E ele não está conseguindo nem metade disso. Estou falando que é um filme ruim? Então, meu amigo, se tu gostou desse filme, lamento te dizer, mas você tem probleminha. Verdade é essa. Ele desconstrói os gêneros aqui, ele ofende os homens, se você não parou para perceber. É isso. Antes de encerrar, eu tenho uma notícia para dar. Infelizmente, fiquei sabendo que a Paramount, que é a produtora desse filme, planeja fazer uma bendita de uma continuação. No, God, please, no! 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 O filme deu prejuízo, mas mesmo assim eles querem uma continuação. Rapaz. Tem uma organização mundial patrocinando toda essa lacração, porque não é possível. Eu francamente não sei o que está acontecendo com o mundo. No meu tempo, se fazia filme para lucrar. Hoje, o filme dá milhões de prejuízo, mas mesmo assim tem continuação. E é isso, como prometido a alguns conhecidos e amigos. Eu assisti o filme, não só assisti, como fiz um vídeo sobre ele. E tá aí, esta porcaria. Espero que eu tenha te convencido. Sem mais, se gostou do vídeo, deixa seu like e deixa seu comentário aqui o que você achou do filme. Eu espero que tenha achado ruim, que nem eu, enfim. Mas é isso, ficamos para a próxima. Até lá!